o auxílio divino permaneça conosco. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sou Luciano Peixoto, maestro, e faço parte do apostolado de evangelização do Café Católico. Estamos no segundo podcast referente ao mês de maio, e como eu disse no podcast anterior, esse mês nós iremos meditar sobre a pergunta: Jesus teve irmãos? Hoje eu quero refletir com você quem realmente era a mãe dos filhos de Zebedeu e quem realmente era a mãe dos irmãos de Jesus, Tiago e José. Mas por que a gente precisa colocar estes argumentos nessa reflexão? Porque foi se levantado, eu mesmo coloquei no primeiro podcast, a possibilidade de esses filhos não serem, esses irmãos de Jesus não serem filhos gerados por Maria e José, mas sim por Maria e um outro homem. Então a gente precisa saber quem são esses nomes dessas mulheres, mãe dos filhos de Zebedeu e a mãe de Tiago e José. Bora lá, observem. Em João capítulo 19, versículo 25, nós observamos a seguinte questão: estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, então Maria, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria de Magdala. Maria de Magdala, a gente sabe que é o codinome, Magdala é o codinome de Maria Madalena. Maria de Cleofas, ou seja, a esposa de Cleofas. Quem era Cleofas? Era também um discípulo de Nosso Senhor. A gente vai ter mais certeza desse nome, a gente vai ouvir esse nome em Lucas capítulo 24, quando se narra o episódio dos discípulos de Emaús. E o evangelista coloca no versículo 12, um deles chamado Cleofas. Então a gente já sabe que essa Maria, esposa de Cleofas, provavelmente também era discípula de Nosso Senhor. E aqui a gente já vê na citação de João que essa Maria era irmã biológica de Nossa Senhora ou uma parenta de Nossa Senhora, porque o evangelista diz a sua mãe, então Maria, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria de Magdala. Então essa Maria de Cleofas, esposa de Cleofas, era a irmã biológica, ou era irmã biológica de Nossa Senhora, ou era uma parenta de Nossa Senhora. Depois a gente vai saber o porquê disso. Mas quem era a mãe dos filhos de Zebedeu? Se você observar, meu irmão, minha irmã, em Marcos capítulo 15, versículo 40 a 41, o evangelista vai dizer que essa mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, provavelmente se chamava Salomé. O evangelista vai dizer, só você dar uma olhadinha lá em Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41, que ele vai citar esse nome, Salomé. Provavelmente a mãe dos filhos de Zebedeu. Então Zebedeu e Salomé tiveram Tiago, maior, e João, evangelista. E essa mulher chamada Maria, esposa de Cleofas, a gente sabe que era uma discípula de Nosso Senhor, assim como o seu esposo, Cleofas, que aparece no Evangelho de Lucas nos discípulos de Emaús. Muito bem. Mas, observem. A gente ouviu falar de Alfeu, não foi? Alfeu e Cleofas. Será que Alfeu e Cleofas são as mesmas pessoas? Observe, os judeus da diáspora
Depois do exílio da Babilônia, os judeus alguns voltaram para Jerusalém, outros se afastaram. Então, esses judeus se casaram com povos pagãos, com gregos, com outros tipos de povos, e tiveram filhos, descendentes. E esses filhos tinham dupla nacionalidade. A nacionalidade judia e a nacionalidade do seu povo, por exemplo, grego, né? Paulo, por exemplo. Paulo tinha 2 nomes. Saul, que era em hebraico, e Paulo, um codinome provavelmente em grego, porque Paulo era descendente de judeu com pagão. Os pais de Paulo pertenciam aos judeus vindo da diáspora. A mesma coisa pode ter acontecido aqui com Alfeu e Cleofas. Pode ser a mesma pessoa, mas com 2 nomes distintos, um de origem hebraica, o outro de origem grega. Essa pode ser a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que essa mulher chamada Maria, parenta ou irmã de Nossa Senhora, casou com um homem chamado Alfeu e quando se tornou viúva, se casou com outro homem chamado Cleofas. É uma outra possibilidade. Tá? O que nós sabemos é, se Tiago, José ou qualquer outro fossem filhos de Nossa Senhora, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, no momento de sua crucifixão, não deixou a Virgem Santíssima aos cuidados, entre aspas, de seus irmãos, e sim sob o cuidado de um dos filhos de Zebedeu, João, evangelista. Não é? Então é um ponto a se pensar, um ponto aqui para a gente meditar. Mas calma, ainda nós não estamos chegando em nenhum denominador comum, estamos apenas meditando, estamos apenas colocando, como eu disse no primeiro podcast, os argumentos para que a gente possa contemplar se realmente Jesus teve irmãos ou não. Então, meus irmãos, fiquemos para o próximo podcast para que a gente possa meditar, alongar mais sobre essa reflexão. Será que Jesus teve irmãos? Muito bem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.